Olá, boa noite. Estamos aqui dando abertura à nossa live, né? Do Janeiro Branco, aguardando os nossos espectadores entrar. Boa noite, Patrícia e demais presentes. A nossa live de hoje, né? Tem como tema Janeiro Branco, a vida pede equilíbrio. E vamos ter a participação de Dr. Rubens, né? Que prontamente esteve à nossa disposição. Oi, está sem som? Tá ouvindo agora? Vamos aqui aos nossos ajustes, né? Tá ouvindo, Patrícia? Boa noite. Olá, estão me ouvindo? Me dá um ok aí pelos comentários. Ótimo. Os ajustes são necessários, né? Dando para ver direitinho o efeito? Ótimo. Vamos aguardar só mais um pouquinho, né? Para que o nosso convidado dessa noite se faça presente. Ele é bem pontual. Boa noite, Dr. Rubens. Seja bem-vindo. Ótimo. Muito obrigada pelo feedback, viu, Aninha? Então, vamos lá. Então, o mês de janeiro, né, ele foi escolhido porque é um mês em que todas as pessoas têm as suas expectativas, traçam seus planos, as suas metas. E o branco, né, como o ponto inicial, o papel que vai ser escrito, as novas possibilidades que vão ser reescritas. Então, o branco foi escolhido justamente pela essa oportunidade que a gente tem, esse simbolismo de reescrita. Já imaginou se todos os dias a gente acordássemos com essa expectativa que a gente cria a cada virada do ano, né? Então é um mês em que a gente pensa sobre como vai ser os nossos planos. E aí é importante a gente pensar sobre saúde mental. E o tema de 2023 é a vida pede equilíbrio, né? Então, já estamos aqui dando as boas-vindas aos presentes e eu vou estar trazendo um pouquinho aqui para compartilhar um pouco e dar as boas-vindas a diretora da nossa regional, Patrícia Carol, né? E que nesse momento a gente vai dividir um pouquinho a tela. Vem, Patrícia, vem fazer parte aqui, dar boas-vindas aos internautas. Oi, Patrícia. Oi, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Caliane. Boa noite a todos e a todas. Queria ser bem breve em minhas palavras, né? E são palavras mais de agradecimento, né? Agradecimento por essa iniciativa, né, que Caliane, como técnica da Direct, trouxe para nós, e também, né, ao doutor Rubens Azevedo por ter aceitado o nosso convite. É dizer que esse tema, ele muito me agrada, porque eu sou bióloga e um dos temas da biologia que mais me agradam estudar é um tema que ele é descrito numa palavra, que é homeostase.
e nada mais é do que o equilíbrio, né, do universo, das ações, né, dos componentes químicos, biológicos e, por que não dizer, das ações sociais, né? Então, quando nós vimos esse tema, abraçamos essa iniciativa, por também acreditar que é um momento muito oportuno para falar sobre isso, né? Desde 2016, comecei como professora na rede pública de ensino no município de Macau, e já naquele tempo nos deparávamos com esse fenômeno da internet, né, do acesso aos equipamentos eletrônicos de uma maneira globalizada. E os nossos estudantes estavam dentro dessa globalização, dessa acessibilidade. E é um universo muito bom, cheio de possibilidades, mas também é um universo muito perigoso se as crianças não tiverem um acompanhamento familiar. E muitas vezes, quem detecta algum problema relacionado a essas possibilidades negativas que a internet pode trazer é o professor dentro da escola, é esse ambiente escolar. Então, naquela época, eu me lembro muito bem que tinha um fenômeno de um... era como se fosse uma corrente na internet chamada de baleia azul, né, que fazia com que as crianças participassem de disputas e quem perdia tinha que pagar prendas terríveis, como mutilação, como se jogar de ambientes perigosos, enfim, coisas gravíssimas. E já naquela época nós buscávamos dentro da escola trabalhar, né, a questão da saúde psicológica, da saúde mental dos estudantes. E aí, em 2019, eu ingresso na rede estadual, né, e nos deparamos com um outro universo, né, um universo de adolescentes, de jovens, e que tinham, assim, demonstravam indícios de necessidades de uma atenção especial nesse aspecto da questão da saúde mental. E lá naquela época nós destacávamos, né, um acúmulo de tarefas, um distanciamento, né, do ambiente familiar, das amizades presenciais e uma vivência muito grande também nesse ambiente tecnológico, né, nesse ambiente virtual, o que vai causando aos poucos uma dependência e desencadeando alguns processos de transtornos de ansiedade, coisas desse tipo. Então, além disso, além de toda essa gama de situações que o cotidiano já nos trazem, né, veio a pandemia. E aí, aqueles atores que normalmente identificavam esses problemas na escola, que são os nossos professores, começaram também a precisar de cuidados, né? Então, hoje nós temos tantos alunos precisando de cuidado, como professores, servidores, porque trouxemos conosco uma carga muito pesada que ainda não conseguimos normalizar. Então, a vida pede equilíbrio é um tema extremamente oportuno, né? E temos aí um agravante do momento político que nós vivemos no nosso país, que traz aí também um ambiente não só de disputa, né? Porque eu penso que perpassa isso, mas ultrapassa também, e onde a gente consegue ainda ver muitas ações e palavras de ódio, de agressividade, de preconceitos e até de violência. Então, dentro desse contexto, a Sexta Direc, ela se apresenta como uma instituição que deseja, sim, cuidar uns dos outros, cuidar dos estudantes, cuidar dos professores e, por que não, cuidar da comunidade escolar, das famílias que compõem esse grupo, né? Eu queria só destacar, para terminar, e passar a palavra para a Caliane e para o nosso convidado de hoje, falar da iniciativa do governo, da professora Fátima Bezerra, né, juntamente com a CEEC, de contratar para cada regional profissionais psicólogos, né,
que vão auxiliar o trabalho dos psicopedagogos e, por que não dizer, dos nossos docentes, cuidando também deles para cuidar melhor dos estudantes. Então, o nosso Estado está de parabéns, nós estamos ansiosos para que esses profissionais se juntem a nós nessa tarefa de cuidar uns dos outros e, finalizando definitivamente, quero agradecer, em nome da Sexta Direct, ao professor, que também é professor, né, no seu currículo, ele deve expressar isso, o doutor Rubens Azevedo, professor, é odontólogo, é escritor e é um estudioso da causa. E nós estamos muito felizes, viu, professor Rubens, por ter aceitado o nosso convite e vamos estabelecer aí uma parceria, se Deus quiser, contínua com o senhor. Muito obrigada, obrigada a todos que estão participando conosco. Passem o link para que mais pessoas possam participar e um abraço bem grande em todos e todas. Muito obrigada, Patrícia, pela sua contribuição. E agora, né, vamos convidar a nossa estrela da noite, né? Dr. Rubens, se faça presente aqui na nossa sala, por favor. Estou aceitando aqui. Como que eu faço para sair? É que eu faço para entrar. Nós já estamos vendo seu computador, doutor Rubens. Já estou te vendo. Eu acho que só tem que virar a telinha, né? Mas eu acho que fica Isso. melhor para que as pessoas possam visualizar que eu saia. As Eu não coisas- sei como é que eu faço para sair. Eu vou cair para ver se ele fica, tá? Mas eu vou continuar acompanhando. Tá certo. Oi. Pronto. Aqui estou eu. Está ouvindo? Está Pronto. me ouvindo? Sim, Tá estamos ouvindo? ouvindo. Oba! Graças a Deus. Coisa boa. Estamos aqui. Vamos começar, então, o nosso trabalho. Primeiramente, lógico, agradecendo a distinção, a honra, o privilégio de estar participando de um trabalho que eu considero magnífico. Magnífico. Essa ideia do Janeiro Branco foi genial, oportuna, etc. Tudo de bom, né? Porque é o equilíbrio que nós precisamos. Equilíbrio em todos os sentidos, né? E eu já escrevi muito sobre esse assunto de equilíbrio, tem uma crônica pronta. Desejável equilíbrio entre a emoção, a razão e a fé, né? E grande parte dessa questão eu trouxe no meu livro Viver Melhor é Possível? E eu provo que é, né? Porque depende muito de nós próprios. Nós é que devemos fazer a nossa parte, né? Então, nesse livro, vou focar basicamente no livro, porque eu também do tempo, né? Que o tema é muito extenso, né? É muito amplo. Então, nesse livro eu coloquei 4 pilares, eu chamei de 4 pilares, começando pela reeducação mental, a reeducação alimentar, a reeducação física de movimentação, de exercício, e a reeducação espiritual sem falar em religião. Então, são os 4 pilares que nos dão condições de viver melhor. Em relação a, especificamente, a questão da situação dessa conscientização dos cuidados com a saúde, principalmente mental, em relação aos sentimentos, né, principalmente a ansiedade, depressão, que são os dois que estão sempre muito juntos, né? Em relação à reeducação mental, algumas abordagens que eu fiz, não só no livro, mas faço também em palestras, a respeito do pensamento positivo. É um controle que nós precisamos ter, e temos esse controle desde que nós tenhamos condições de aplicar o que eu, depois do livro que eu inventei, vamos chamar de inventar, os 3D. O que são os 3D? Primeiro D, decisão, tomar a decisão. Segundo D, determinação, ficar firme na decisão. E o terceiro, mais difícil de todos concordam, que é a disciplina. Ninguém gosta de disciplina. Pessoas gostam da zona de conforto. Acomodação, ali está tudo bem e tal, querem colher sem plantar. Tem vários exemplos disso. Um exemplo clássico é assim, eu
fazia palestras sobre o meu livro, depois montei cursos teóricos e, finalmente, cursos práticos sobre os tais 4 itens que eu falei. Então, prático mesmo, educação mental, fazendo exercícios mentais, meditação e tal. Educação alimentar eu levava, ajudado pela minha esposa Malu, levava salada de frutas, para mostrar os ingredientes dessa salada de fruta, os nutrientes que eles têm, que essa salada tem, a maneira como deve mastigar, afinal eu sou dentista, tem que explicar isso também, né? E passando pela parte de reeducação física, exercícios na hora, isso prático. E, finalmente, a reeducação espiritual, como já disse, sem falar em religião, também praticar. Muito bem. Passado um tempo, eu fui reencontrando os participantes do curso e perguntava, então, gostaram do curso? Ah, foi muito bom, foi um investimento ótimo, foi um bom tempo que eu empreguei, foi falando. Digo, tá bom, agora eu quero a pergunta fatal. Estão aplicando aquilo que aprenderam, que praticaram, afinal? Ah, dá muito trabalho, é muito complicado, tem que mudar muita coisa. Mas eu digo sempre o tempo todo, é necessário, são necessárias, uma só não, várias mudanças. E dizendo logo que toda mudança é complicada. Mudança de casa, mudança de telefone até, de carro, de mulher, de marido, de tudo. É complicado. Todos concordam com isso. Agora, custo-benefício, vale a pena? Vamos investir? Nessa parte mental, idem. Eu tenho feito palestras de perguntas e também atendimentos individuais em algumas situações e pergunto sempre às pessoas, então, está dormindo bem? Tem dormido bem? Ah, não consigo dormir a noite toda, às vezes só vou dormir de manhã. Enfim, cada caso mais complicado que o outro. Às vezes só consigo dormir através de medicamento. Então, eu pergunto, e esse medicamento vai resolver? Porque medicamento é remédio, para remediar, tem o seu valor? Obviamente que tem, né? Mas o que nós precisamos é trabalhar a mente. Para quê? Para, pelo menos, tentar descobrir a causa. E, muitas vezes, eu adianto essa causa. Quer dizer, suponho, né? Não só suponho, mas proponho que me digam se aquela é a causa que eu estou imaginando. Quais são as 2 causas principais? 2. Ansiedade e depressão. Ansiedade e respeito ao que vai acontecer. E depressão do que aconteceu. Ora, se aconteceu, não há como mudar isso mais. Já era, já foi. Então a depressão leva a isso aí. E a ansiedade vai acontecer. Aquela hora é para botar a cabecinha no travesseiro, desligar tudo e dormir. É uma alimentação fundamental, além da alimentação de nutrientes, de comida, né? Os alimentos em si. Mas esse alimento tem um valor extraordinário e vai repercutir, com o passar do tempo, levando a doenças diversas. Já detectado, inclusive, demência e Alzheimer. Porque nenhuma doença começa de uma hora para outra, de repente. Não existe isso. As doenças existem um efeito acumulativo. E elas vão, como diz o nome, se acumulando através do tempo, meses, anos, muitos anos às vezes. Quando, na realidade, por isso que é importante esse janeiro branco, pela conscientização da situação. É preciso enfrentar. Ah, eu não consigo. A pior coisa que pode haver é mandar essa ordem para a mente. Eu não consigo. Claro, já bloqueou, já cortou a ligação. Já não vai conseguir, pelo menos vai ter mais dificuldade, né? Então, nunca diga que eu não consigo. Está difícil, está bom. Está de bom tamanho. Agora, vamos nos empenhar. Se tem dificuldades próprias, consigo próprio, procure a ajuda de profissional ou de uma pessoa que tenha mais habilidade, digamos assim, né, com esse tema. Com certeza, conseguirá superar essa situação.
É a tal da conscientização, como foi dito. Então, primeira coisa de tudo, item 1, artigo 1º, parágrafo 1, como a gente diz. Pensamento. Pensamento. A velocidade do pensamento é absurda. E entra na nossa mente sem pedir licença. Todos concordam. Agora, o que fazer com esse pensamento é que é nossa condição, a nossa obrigação. Fazer o que for possível para que esse pensamento seja modificado, alterado de um pensamento negativo para um pensamento positivo. Todos sabem, a maioria sabe, já ouviu falar pelo menos das doenças psicossomáticas. Vem a ser isso, são as doenças da mente, do psico, da parte psicológica, influenciando no nosso corpo. Soma é corpo. Então, o corpo começa a sentir a partir de quê? De todo o organismo. A parte digestiva, a parte nervosa e por aí vai. Interfere e muito. Então, é necessário equilibrar isso com recursos que estão ao nosso alcance, desde que a gente tenha interesse, vamos dizer assim. Parece absurdo, né? Mas está provado que grande parte das doenças nós é que causamos, por descuido, logo o nome que queira dar. É muito complicado, ao mesmo tempo simples, desde que haja uma vontade, um interesse, aos tais 3D, né? A decisão, a determinação e a disciplina de organizar essa bagunça que está aqui dentro. Entendeu? Os motivos, as causas externas são muitas, nós sabemos disso. Algumas não detectáveis, mas a maioria, sim, nós sabemos quais são. Essas duas são as principais. A depressão, quer dizer, o que já aconteceu, não volta. Aceite. Eu costumo até dizer o seguinte, pergunto para a pessoa, você acredita em Deus? Claro que eu acredito. Você reza o Pai Nosso? Sim, claro. O que você reza no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Não, você quer a sua vontade, aceita a vontade de Deus. Aí está a reeducação espiritual, independente de religião, como eu disse. Então tem que aceitar a resignação, a aceitação é fundamental. E por que não dizer da própria morte física? É a nossa cultura, ainda hoje falava sobre isso, a nossa cultura nos levou a uma rejeição à simples ideia, simples parada para pensar o que é isso. Né? E nós temos todo esse espaço de tempo, aqui nessa passagem, para resolver essa situação. E vamos protelando, deixando para lá. Aí depois eu vejo. Então, toma aqui um medicamento paliativo, sempre será paliativo. Sempre será paliativo. Então a intenção é essa, começando pelo pensamento, depois a elevação da autoestima, tem que gostar de si. Como Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo. Nós temos que nos amar, para poder ter a força, a conseguir ter energia, que é o grande detalhe é esse, tudo gira em torno de energia cósmica. Temos que receber essa energia em toda a sua plenitude, toda a sua força, sem bloqueios. Porque esse é o detalhe, a gente bloqueia. Estou falando da gente que, né, vocês entenderam. Todos nós, mais ou menos, de um jeito ou de outro, caímos nesse descuido, vamos chamar assim. Né? Então é importante que haja essa reeducação no sentido de evitar essa situação. Outro item que está ligado a isso é o chamado estresse. Existem dois tipos de estresse, as pessoas nem sempre sabem. É o distresse e o eustresse. O distresse é o estresse negativo. E o eustresse é aquele estresse que leva a gente, bota a gente para cima. Baseado também na autoestima, claro. Né? Mas o distresse é o que destrói. Está parecida a palavra, né? Destrói e distresse. Então, trabalhar isso para evitar o acúmulo de
energia pesada, muita energia pesada acumulada. Aí vai atingir o quê? A parte digestiva, né? A pessoa fica, às vezes, sem fome, ou come e tem má digestão, claro, porque a nossa mente regula, ou está diretamente ligado a essa parte digestiva. Dá um exemplo. A gente está, de repente, leva um susto, o que acontece? Dá aquele contração no estômago, né? É o quê? O sistema nervoso trabalhando diretamente no aparelho digestivo. E por aí vai, né? Tantas outras implicações. Às vezes, resultados de afta, simples afta. É o quê? O organismo tentando se equilibrar. Olha de novo o equilíbrio aí. Sempre, por onde nós analisarmos, o equilíbrio estará sempre em pauta. É por isso, quanto mais nós pudermos falar desse janeiro branco, melhor. Para que as pessoas entendam a importância disso. Tá? Então, eu digo sempre aqui, olha, viver melhor, viva melhor. Eu tenho esse programa no YouTube, na página do YouTube, Vital, Idade e Cultura. Foram 20 programas que eu entrevistei pessoas falando da vitalidade, porque a pessoa pode ter saúde e não ter vitalidade. Como é que chega a essa vitalidade? E a própria Caliane já disse, eu sou um exemplo disso porque eu trabalho nisso, eu invisto nisso, desde os 40 aninhos. Já vou para 86 agora, esse ano. Né? Não vem ao caso a quantidade de anos de vida, o que venha para viver, não importa isso. Nunca é tarde para fazer esse trabalho, de equilibrar todo o seu organismo, de maneira que possa viver melhor. Então, vamos trabalhar nesse sentido para quê? Para que haja sempre bastante saúde. Nós não desejamos saúde para as pessoas? A saúde, mas não faz a parte de cá. Minimamente, às vezes. Descuida, tá? Descuida. Tem condições de resolver? Sim. Mas relaxa. Deixa para lá. Ver como é que fica. Pula a refeição. Exemplo clássico. Água. Beber água. Tá? Não beber a água e gelada muito menos. Olha. Um gole. Outro gole. Deixa a água descer. E não direto. Procurem pesquisar tudo isso que eu estou dizendo, vocês vão encontrar resultados claríssimos. Esclarecimentos. Hoje em dia nós temos a facilidade, né, de ter recursos para pesquisar. Nem sempre confiáveis, está certo. Mas a maioria, sim. Pelo menos sai da palavra ignorância. Ignorar. Deixa de ignorar as coisas para aprender melhor. Então, em relação a essa reeducação mental, existem vários recursos. Uma neuróbica também, as pessoas não sabem nem o que vem a ser neuróbica. Traduzindo popularmente, é o exercício aeróbico da mente, e esses, os neurônios. Né? São práticas simples. Eu coloco no livro isso e falo sempre que posso, né? São situações em que a mente vai sendo trabalhada, no sentido de fortalecer-se, sempre. A meditação, simples de fazer, quem puder fazer, faz yoga também, programação neurolinguística, há tantos recursos, alguns um tanto difíceis, outros mais fáceis. Agora, nós, conosco, independente de qualquer outra coisa, temos condições, sim. Começando, como eu comecei, pelo pensamento. Vamos equilibrar tudo pelo pensamento. Emoção. E aí entra a inteligência emocional, que vem a ser o quê? O equilíbrio entre emoção e razão. A tendência nossa é emoção. Primeiro faz, depois pensa. Né? Então, primeiro pensa para falar, para fazer. Aí está a grande virtude. Quando houver uma discussão, por exemplo, dê o benefício da dúvida. Por quê? Então, antes de qualquer decisão de resposta,
faça com que o pensamento, a parte racional, pelo menos se equilibre com a emoção. Porque quando eu pergunto por quê, eu já deixei a emoção de lado, eu estou usando o raciocínio. Essa que é a grande jogada da inteligência emocional, que faz com que haja o quê? Equilíbrio de novo aí. Então, evitar os confrontos, porque a tendência é essa, a pessoa nos ofende, ou me fala alguma coisa que eu não gostei, enfim, eu vou imediatamente responder. Eu chego ao ponto de dizer, eu prefiro ser feliz. Quero ter razão. Porque a razão é muito relativa. A minha razão é diferente da do outro, e vice-versa, ele acha que está com a razão. Por isso que, como a Patrícia falou, essas discussões não levam a nada, de coisa nenhuma. Nunca levaram. Religião, futebol, tudo isso. Porque o outro não vai mudar baseado na minha razão, no meu argumento. Não é assim. Não se diz. Na gíria, não é assim que a banda toca, não funciona desse jeito. Vamos pensar primeiro. E depois, sim. Você tem razão. Ganha tempo. Enquanto isso, está pensando. E não responder de imediato. Isso acontece onde? Basicamente, família, trabalho, por aí vai. Trânsito, até no supermercado, enfim. Coisas que surgem e que nós somos apanhados de surpresa e a tendência é responder na hora, né? Dar o troco. Que troco? Esse troco vai adiantar? Vai resolver? E quantos problemas graves aconteceram, quantas tragédias aconteceram por conta disso? Porque não houve o equilíbrio entre emoção e razão. E a fé envolvida nesse ponto, como eu já expliquei. A minha maneira de enxergar é assim. Aceitar as coisas como elas são. Claro, não podemos ser eternamente passivos, não é isso. Mas o que já aconteceu, como alterar? Simplesmente evitar cair no mesmo erro. Para que não haja a mesma situação causada por mim. Se o outro causou, problema dele. Então a gente vai lembrar de quem? Do próprio Jesus, de tantos outros, a oração de São Francisco, e tantas opções que nós temos para nos basearmos, nos ligarmos, nos apoiarmos, para que haja realmente o que desejado equilíbrio. Caliane, não sei se é isso que você queria, mais alguma coisa, vamos dar um tempo também para quem quiser perguntar, né? Está além das minhas expectativas, o senhor. Que bom. Palavras convencem, né? Mas as suas atitudes provam. E aí, por isso, que nada melhor do que o Senhor para abrir essa nossa campanha, né? Meu Ainda Deus, mais fico muito feliz, muito honrado, privilégio de fazer isso, porque, na realidade, eu tenho algo a dizer, né? Eu tenho algo a dizer e que eu faço, atenção, não é falar, é fazer, né? Exato. É isso. Grande desafio. Desafio? Se alguém dos nossos espectadores quiserem fazer a participação online, podem enviar aqui a solicitação que a gente dá abertura. É mais um bate-papo, né, uma conversa. Mas assim, eu passaria a noite toda ouvindo o senhor. Tá bom. Porque eu acumulei isso durante tantos anos, né? E procuro ajudar as pessoas necessitadas. São muitas, né? Então, eu acho que é obrigação nossa, quem sabe mais um pouco, quem aprendeu mais um pouco, quem tem algo a dizer, deve passar adiante. Não sonegar, né? Passar adiante para que o outro viva melhor. A minha meta é essa, que viva melhor, sempre. Por isso o programa Vitalidade e Cultura, por isso os livros. Já estou escrevendo o 22º, resolvi inventar uma maneira diferente, mudar a maneira. Agora esse próximo livro, o 22º, será em forma de contos. Eu vou, seguir na gíria, dourar a pílula, né? Vou contar uma historinha, não estou querendo comparar, evidente, mas o que Jesus fez muito foi isso. A sua parábola trazia no seu conteúdo
o ensinamento. Então, já estou no 5º capítulo, estou avançando, quero ver se toco para frente. Outro livro que está parado também, já estou devendo isso há muito tempo, é sobre o grande, imenso Câmara Cascudo, Luiz da Câmara Cascudo. E até os próprios potiguares, muitos potiguares, não sabem de quem se trata. Estava contando outro dia que eu fiz uma palestra na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, sobre Câmara Cascudo, e perguntei à plateia, tinha umas 50 pessoas. Já ouviram falar de Luiz da Câmara Cascudo? 5 levantaram a mão, 10%. E aqui também já fiz isso aqui no Rio Grande do Norte, aí o índice foi menor ainda. Então, eu acho que é obrigação mostrar o trabalho magnífico feito por esse grande homem, esse grande potiguar. Eu não sou potiguar, eu digo que eu sou potioca, potiguar e carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro e vim para cá já há 24 anos. Mas me apaixonei aqui pela região toda, pelo talento, por tudo que o Nordeste tem, em especial o Rio Grande do Norte. Então, estou à disposição, e que precisar, sempre às ordens. Ô, doutor Rubens, fala um pouquinho aí do seu dia a dia, das suas atribuições. Você disse que não tem tempo. A rotina, né, Caliane? A rotina, eu uso muito o terceiro D, a disciplina. Disciplina, para mim, é fundamental. Então, eu acordo às 5 da manhã, invariavelmente, faço meu jejum, cheio de nutrientes, depois vou para onde? Para a praia, andando e correndo. Lá eu mergulho, corro na areia, uns 400 metros para lá, 400 metros para cá, mergulho de novo e volto para cá. Isso é rápido. Aí, emendo na minha rotina aqui, que eu tenho muitas atividades ligadas a muitas instituições. Estou presidente da Sociedade Brasileira de Dentistas e Escritores, em nível nacional, e editei, né, idealizei e editei, e edito todo mês, um jornal que é enviado para todos os titulares honorários. Agregado a ele, ligado, ele tem um blog com um talento literário dos titulares honorários, e por aí vai. Esse programa, vou reiniciar agora, programa do YouTube. E a alimentação, hora certa para me alimentar. Meio-dia e meia no máximo. E 8h30, daqui a pouco mais, daqui a mais, quase ou menos uma hora, já estou desligando tudo, o bercinho, vou dormir. Aí, se passar muito disso, o meu relógio biológico, que já está adaptado, como qualquer relógio, né, ele vai se sentir. Então, esse ritmo leva ao quê? A um equilíbrio. De novo a palavra equilíbrio aí, né? Isso faz com que eu sinta bem. No caso, a importância da rotina para a manutenção do equilíbrio. Mas e quando o senhor é surpreendido por aquela adversidade ou um problema que abala os alicerces, como é que o senhor reage? Caliane, é incrível, mas eu tenho que dar graças a Deus sempre, claro. Eu praticamente não tenho esse problema, porque eu tenho uma capacidade de absorção no bom sentido. Não absorvo os problemas, que é uma coisa que eu peço às pessoas para não absorver. Mas eu entendo quando a situação acontece, e raramente acontece, graças a Deus, procuro manter esse equilíbrio, de maneira que quase tudo é previsto, premeditado até, entendeu? Então, mas vamos imaginar, acontece, claro que acontece. Tem como evitar, ninguém está livre disso, né? Então entra o quê? A resignação, que eu falei. Aceitar. Eu posso mudar aquilo que aconteceu? Não posso. Então eu tenho que entender que aquilo, para mim, foi uma prova, uma maneira de testar a paciência, a resignação, a resiliência, por aí vai. Eu acho que se eu disser que é simples, que é fácil, estou mentindo. Claro que não é. Mas é um trabalho continuado, de maneira que não haja essa surpresa. Quando acontece,
problema, que seja qual for, não importa, nós temos que estar preparados para pensar na maneira de encarar esse problema, mas sem o tal do estresse, do estresse. Com resignação, aceitando aquilo como uma prova, como eu disse, né? E o interessante disso, Cali, é impressionante isso, porque eu tenho falado também sobre isso, a questão da energia, sempre energia. À medida em que a gente fica desesperado, há uma espécie de um bloqueio de energia, sabe? Que vem do cosmos, enfim, que nós recebemos. Todos nós, por exemplo, temos o nosso chamado anjo da guarda, né? Aquele protetor nosso, que nós nem sempre agradecemos para a proteção, Nossa Senhora, sabe? Então, ficamos, às vezes, querendo resolver situações que nos são auxiliadas, essas situações complicadas, né? Nós temos que estar com a nossa mente ligada no alto, né? Para que não haja interferência de energia negativa. Isso vai por aí afora, né? Então, o cuidado é esse. De novo, o equilíbrio em função do que nós temos para receber de bom. Todos os dias nós fazemos uma prece às 18 horas, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Isso em intenção dos necessitados de todo o planeta. Isso começou antes dessa coisa que eu chamo não chamo de nada diferente do que as pessoas falam, né? Eu digo que nós precisávamos, desde o início da chegada desse Covid aí, começar a fazer isso no planeta. Várias pessoas, milhões de pessoas de todo mundo, com o fuso horário adequado, né, fazendo a prece das 18 horas, que é a hora do Ângelus, a hora boa da boa energia. Então, nós pedimos isso. 3 coisas. Primeiro, a vontade do Pai. Segundo, o merecimento. E o terceiro, o momento em que nós ficaremos livres daquele problema, daquela prova, daquela situação. Então, leva ao equilíbrio. A gente não sair daquela zona, não zona de conforto, mas na zona de equilíbrio. E aí, evitando que isso interfira no nosso corpo, no nosso soma, que é a parte somática, né? A parte do corpo. E, aproveitando para falar dos outros itens, a reeducação física, eu já falei uma parte, que eu faço esse trabalho. Um detalhe importante que chama muita atenção, o professor precisa estar sempre atento a isso em relação ao aluno, que é a ergonomia, a maneira como fica sentado, a maneira como fica em pé. Isso interfere no equilíbrio da coluna. A coluna é passiva, ela não vai nos levar para cá ou para lá. Nós é que levamos a coluna. Celular, né? Ou assim, ou assim. Então, o equilíbrio da coluna é fundamental para evitar dores em geral e doenças. Afinal, chega um ponto que a coisa vai complicando cada vez mais, porque tem que manter esse tipo de postura. Respiração. Aprender a respirar, as pessoas não respiram quase. Quando fazemos isso, o ar entra por aqui, pelo nariz, sobe para aqui, tem um ossinho que deixa passar, o etimor deixa passar para o interior do cérebro. Né? Aqui, esse osso é oco, aqui é oco, então o ar circula por aqui. Veja a importância da respiração profunda, do exercício da respiração. Logicamente, vai para o pulmão, oxigenando os alvéolos, né? E a expiração trazendo o gás carbônico, dando com isso, de novo, o equilíbrio. A respiração é fundamental em todas as partes. Imagina fazer exercício físico sem estar com a respiração adequada. Cansa mais, começa por aí, cansa muito, né? E chega um ponto em que a pessoa fica sem controle, né? Então é importante ter esses cuidados, que são simples demais. Às vezes a pessoa passa a vida inteira, é mesmo, não tinha pensado nisso. E está aí, está na mão de qualquer um. É só aplicar, não há meio termo.
Se manter vigilante. Exato, como Jesus pede, vigiando e orando, vigiando e orando, orando e vigiando. Equilibra tudo, porque evita a surpresa, evita o desgaste, evita o desnível de pensamento, né? A mudança de pensamento para um pensamento negativo. Isso tem a ver. Não foge muito disso aí, não. Eu tô tão desequilibrada, pessoas desequilibradas, porque a gente é convidado a ser desequilibrado o tempo todo. É o boom do fast food, devido a uma má organização da rotina, a gente é obrigado a comer comidas com poucos nutrientes. O que não deve, sabendo que não deve, né? Isso. Então, automaticamente, a gente está fornecendo aquelas tijolinhos para o nosso corpo que são fracos e automaticamente a gente vai adoecendo, não é assim? A procura pela doença é incrível. São coisas bobas, coisas simples, do dia a dia nosso, da rotina nossa, né? Eu falo muito sobre o café. E 90%, exagero, mas 80% das pessoas não abrem mão do café. Eu não tomo café há 45 anos. Preciso dele? Por que não preciso? Porque não tem nutrientes, porque vicia e ainda irrita o trato digestivo. Então, ele pode ter não sei quantas vantagens. Concordo. Mas, para mim, só essa de não ter nutriente, que eu procuro, que você falou ainda há pouco, eu procuro tudo que tem nutriente. Onde é que tem nutriente? As coisas baratas. Eu escrevi um livro quando cheguei aqui em Natal, chamado Alimentação Saudável e Econômica. E quando você come saudável, naturalmente, economiza. Né? Só não comer carne, não comer frango, só peixe às vezes, grelhado cozido, né? E verdura, e legumes, sopa. Olha que coisa mais barata do que sopa, cheia de nutrientes ali. Eu da noite, ainda há pouco, tomei uma sopinha aqui, não abro não. Com isso, vai me nutrindo, sem que eu precise gastar muito. E outra coisa, tanto eu quanto o Malu, minha esposa, comemos num prato de sobremesa, quer dizer, não é a quantidade que interessa. É a qualidade. Começamos com uma salada, onde tem ali os nutrientes que nós precisamos, as verduras, né? Ela ainda incrementa, ainda bota frutas, cortadinhas, às vezes frutas secas. Imaginação, criatividade, né? Também. Depois, os legumes. E verduras, pronto, está resolvida a situação. Sem comer muito. E outra coisa, eu costumo dizer, digo isso no meu livro também, quando eu falo da parte de reeducação alimentar, mastigar no prato. O que vem a ser isso? Cortar pedaços pequenos. Levar pequenos pedaços de comida à boca. Deixar que a saliva trabalhe o bolo alimentar, que é aqui que começa a digestão. Não deixa. Estou com pressa, não tenho tempo para estar deixando a comida na boca. Então, come aos poucos, come aos pedaços pequenos. Mastiga no prato e deixa descer. Já chegando no estômago, devidamente ensalivado. Os ácidos do estômago, clorídrico principalmente, vai trabalhar de uma maneira mais tranquila, mais suave. Eu não tenho tempo para fazer isso. Meu almoço é rápido. De novo, coma menos com nutrientes. Depois complementa. À noite, evitar comer à noite. Jantar. E, principalmente, se tiver que fazer isso, faça 2 horas antes de deitar para dormir. Nosso organismo é uma máquina. Toda máquina precisa de quê? Manutenção. Precisa de azeitar, precisa de tudo, né? Ter o seu ritmo para funcionar. Começar pelo carro. Há muitos anos eu fazia essa comparação projetada, até que era na base das transparências, né? Eu fiz uma figura assim, né? Em cima um carro de último tipo, um Alfa Romeo, lá o nome que era. Então, para que esse carro ande 100%, você tem que ter o combustível certo, correto. Não pode ser combustível batizado. Aí embaixo colocava um homem correndo, disputando
lá que fosse, escutando o ouvido. Então, eu comparava combustível de um com combustível de outro. Da mesma forma, o homem, se não colocar o seu combustível adequado, o carro não vai funcionar como deveria. Até funciona, como o outro também funciona. Mas vai ratear. Vai chegar um ponto que ele não vai funcionar como deveria, para o qual ele foi produzido. Atenção. Nós recebemos essa máquina maravilhosa aqui e vamos ter que devolver, e tudo que você pede emprestado, vai ter que devolver igual ou melhor. Ou você vai devolver um objeto qualquer quebrado. Não vai. Ou então vai ser cobrado por isso. Eu entreguei você um objeto inteiro, você me leva um objeto quebrado, adulterado, danificado. É o que acontece com o nosso corpo. Nós vamos ter que devolver esse corpo. Recebemos inteiro. Nós vamos procurar devolver da melhor maneira possível. Está no nosso alcance. Está aqui. No nosso controle. Não fazemos por uma série de razões que não vem ao caso agora. Mas, geralmente por desleixo, por descuido. Não o nome que queira dar. Não vem ao caso agora. O que vem ao caso é que amanhã, a partir de hoje, amanhã, temos mais tempo para cuidar melhor do nosso corpo, começando pelo equilíbrio da emoção. E é onde leva a muitos outros problemas sérios, graves e, às vezes, irreversíveis. E nós causamos. Esse aqui é o problema. Somos nós os causadores, né? E das doenças. Tá Escolhas erradas o tempo todo. E é incrível como a gente precisa adoecer para poder colocar em prática tudo isso que a gente já sabe. Porque o que está sendo discutido aqui, o que está sendo explanado aqui, nós sabemos. Porém, infelizmente, a gente fica fazendo uso o tempo todo, o mau uso do livre-arbítrio. Eu tenho uma fritura, é gostosa, mas eu vou comer a fritura. Por quê? Porque eu posso. Mas aí eu fico com uma gastrite, eu vou ficar doente, para depois o médico dizer, não pode comer. Então, por que não estão me tirando aos poucos, antes que alguém chegue e diga, não pode? Tem um detalhe nisso aí, Caliane, você foi muito feliz nessa colocação pelo seguinte, o que tem a fritura? Não tem, porque ela já acabou com os nutrientes todos. Ali só tem a gordura saturada e polissaturada que for, né? Vai prejudicar o quê? Os vasos sanguíneos. Vai botando na parede desse vaso, porque nessa idade eu não tenho problema desse tipo. Porque as pessoas costumam dizer, porque você sabe como é, né? A idade é que leva a isso. Não vem com essa conversa que não dá, não. Não dá. Você causou o problema através dos tempos, através dos anos, todos. Como você disse muito bem, sabendo que estava agindo errado. Mas preferiu porque é gostoso, porque é mais fácil, porque etc. Não interessa por quê. O que interessa é que o resultado está aí. Como é que reverte isso? Não reverte. Não reverte. Entendeu? Então é melhor prevenir do que remediar, já dizia minha vovó. Entendeu? Vamos evitar fazendo as coisas da maneira correta, só mudar, é o que você falou, tomar a decisão, tomar o livre-arbítrio que nós temos de maravilhoso, a decisão que nós tomamos, depende só de nós. Então, para viver melhor, a gente precisa também de uma disciplina alimentar. Disciplina em geral, né? Organizar o tempo, dormir bem e evitar pessoas tóxicas. Também. Ontem eu falei nisso numa palestra, pessoas tóxicas, porque a questão da energia, estava falando sobre energia, né? Então, como é que as energias acontecem, como é que nós podemos evitar as energias ruins, e uma delas é essa que você disse agora, as pessoas tóxicas. Nem sempre pode evitar, você está convivendo com ela dentro da família. No ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, então, como é que você evita? Não pode, no caso, no outro, você não pode evitar. Está convivendo ali com você, nós sabemos por quê, né? Que foi determinado que fosse assim, para também servir de prova, para saber como é que você reage,
você tem condições para isso, mas o impulso da emoção tal, quebra tudo. E aí fica difícil. Depois que a palavra é dita, para voltar atrás, complicado. E a emoção é que leva a isso. Não para pensar, não equilibra com a razão. Jamais, quase nunca. Aí, o resultado vem, negativo, claro. E o preço também, isso é alto. Altíssimo. E aí o recomeço, vamos recomeçar, né? Exatamente. Nosso tempo já está chegando ao fim, né? Infelizmente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda falta um pouquinho, 5 Isso, minutinhos. isso. Mas, enquanto isso, eu quero agradecer a sua participação, por prontamente nos atender e Claro. abraçar essa causa, porque, Total. assim, nada do que a gente pudesse trazer seria tão significativo como as suas palavras, a sua vivência. Porque a vivência, ela é determinante. A atitude prova. Isso é a história. Exemplo vale mais que 1000 palavras. Né? Exatamente. Então, Posso falar aqui e não fazer, não adianta não. Verdade. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço? Não pode. Então, por isso que quando a gente abraçou a causa da campanha, eu pensei, vou convidá-lo, para que as pessoas realmente percebam que viver melhor é possível, sim. É questão de escolha, é questão de fazer diferente. Se não fez até agora, tá tudo bem. A gente pode fazer a partir de amanhã. Eu falei, amanhã começa. Ah, mas semana que vem, segunda-feira eu começo. Não tem essa. Não tem essa. Começa já. Não pode começar ontem, claro. Mas amanhã pode. Sim. Desde que haja o quê? Conscientização, que é o papel do Janeiro Branco. Verdade. É conscientizar. E devemos cuidar da saúde mental não só no mês de janeiro, mas durante todo o ano. Né? Exatamente. Exatamente. Muito feliz de ter ajudado, ter procurado ajudar, né? E estarei sempre à disposição nas minhas limitações, claro. Sempre. Muito obrigada a todos que permaneceram com a gente. Obrigada, doutor Rubens. E próxima semana a gente tem mais. Continuar, exatamente. Abençoe a todos. Amém. Para todos. Uma boa noite de sono, uma boa noite de sono reparador. Desliga de tudo, tira os plugs todos e cabeça no travesseiro para dormir. Até de manhã. Que assim seja. Assim seja. E acordar munido de toda a força para mais uma batalha. Que assim seja mesmo. Tomara. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação. Vou encerrar a nossa live. A propósito, e a gravação? Existe gravação? Como é que é? Sim, eu vou enviar o vídeo para você. Ótimo, está todo mundo perguntando. Eu não posso assistir, mas como é que eu faço? Caliane vai dar um jeito. Vou sim. Tchau.